Fala pessoal, aqui é o Gabriel e nesse vídeo a gente vai começar uma série nova aqui no canal que se chama Dissecando Provas. Basicamente eu vou pegar alguma prova importante e vou resolver parte de matemática com vocês. A princípio será só matemática, mas futuramente a gente vai acrescentar outras matérias. E nada mais justo do que a gente começar com a prova da FUVEST de 2020. Estou com ela aberta aqui e nesse tipo de prova que eu peguei, a primeira questão de matemática é a questão 13. Então vamos começar por ela. Carros que saem da cidade A rumo a alguma das cidades turísticas E, F e G fazem caminhos diversos, passando por pelo menos uma das cidades B, C e D apenas no sentido indicado pelas setas como mostra a figura. Os números indicados nas setas são as probabilidades dentre esses carros de se ir de uma cidade a outra. Nesse cenário, a probabilidade de um carro ir de A a F é... Então, o primeiro passo é você perceber todos os caminhos possíveis que o carro poderia sair de A e ir até F. E os caminhos são o seguinte: ele pode ir de A para C e de C para F. Depois ele pode ir de A para B, de B para C e de C para F. E o último caminho seria de A para B, de B para D e de D para F. Esses são os únicos 3 caminhos possíveis que ligam A até F. E agora o que você teria que fazer é calcular a probabilidade de cada um desses caminhos acontecer. Então, no primeiro caminho, que seria ACF, a probabilidade do carro ir de A até C é 0,2, 20%. Depois de C até F é 0,6. Então, a probabilidade de ele fazer esse caminho vai ser 0,2 vezes 0,6, que isso dá 0,12. Próximo caminho, de A para B, a probabilidade é 0,8, de B para C é 0,1 e de C para F é 0,6. E aí, fazendo as multiplicações, a probabilidade do carro fazer esse caminho é 0,048. E por último, de A para B 0,8, de B para D 0,9 e de D para F 0,3. Multiplicando isso vai dar 0,216. Então essas são as 3 probabilidades dos 3 caminhos. E agora a gente soma tudo, isso vai dar 0,384, que é a probabilidade do carro ir de A até F, por um desses caminhos. Beleza? Vamos para o próximo. Se em 15 anos o salário mínimo teve um aumento nominal de 300% e a inflação foi de 100%, é correto afirmar que o aumento real do salário mínimo desse período foi D. Não é muito comum aparecer exercício de inflação, mas sempre que aparecer você pode usar esse raciocínio. Esse raciocínio que eu vou te mostrar, ele poderia ser um pouco mais detalhado, mas eu vou te dar uma ideia mais geral aqui. Então, pensando no salário, o salário inicialmente dizer que ele era 100%, ou seja, era o valor dele mesmo, e ele teve um aumento de 300%. Então, nesse 100% eu tenho que somar 300, ele vai ser 400% do que ele era após 15 anos. Agora, pensando na inflação, ela era a própria inflação, 100%, e ela teve um aumento de 100%. Isso vai me dar, no final, 200% da inflação em relação ao que ela era. E agora, como eu quero saber o aumento real do salário, eu tenho sempre que comparar esse aumento em relação à inflação. E quando eu falo isso, eu estou pensando numa razão, numa divisão. Então eu pego esses 400% do salário, divido pelo 200% da inflação, isso vai me dar 2. A gente pode entender que é 200%. Então esse 200% significa que é o valor real do salário em relação à inflação. Então, se o salário já era 100%, o aumento real do salário foi de 100%. Por isso que é a alternativa B, certo? É importante você saber como é que se calcula o aumento real de algum salário, de algum investimento em relação à inflação, que é bastante útil na vida real, inclusive. Vamos para o próximo exercício. O cilindro de papelão central de uma fita crepe tem raio externo de 3 cm. A fita tem espessura de 0,01 cm e dá 100 voltas completas. Considere que a cada volta o raio externo do rolo é aumentado no valor da espessura da fita. O comprimento total da fita é de aproximadamente... Então o que você tem que imaginar primeiro é esse rolo sem a fita. E a gente vai começar a enrolar ela em volta desse cilindro de 3 cm de raio. Então na primeira volta, o comprimento dessa fita vai ser 2π vezes o raio, que no caso é 3, então é 2π vezes 3. Agora na próxima volta, o raio aumentou
uma espessura, porque eu já dei uma volta completa. Então, o novo raio vai ser 3 mais 0,01, que é a espessura. Então, esse comprimento da segunda volta vai ser 2π, que multiplica 3 mais 0,01. E aí, na próxima volta, mesma coisa. Eu vou aumentar outra espessura. E assim vai até a última volta. Repara que na última volta, como seria a centésima volta, o raio já é 3 mais 99 espessuras, porque a gente já deu 99 voltas. Então, a última volta vai ter um comprimento de 2π, que multiplica 3 mais 99 vezes 0,1. E talvez isso seja claro para você, ou talvez não, mas essa expressão é uma soma de uma PA, uma progressão aritmética. E para a gente fazer essa soma, lembra que a gente tem que sempre pegar o último termo, somar com o primeiro, multiplicar pela quantidade de termos e dividir isso por 2. E aí o nosso primeiro termo seria 2π vezes 3 e o último termo seria o 2π, que multiplica o 3 mais 99 vezes 0,1. E a quantidade é 100. Então a gente divide isso por 2. E se você fizer as contas, você vai perceber que isso vai dar aproximadamente 22 metros. Então esse seria o método de calcular o comprimento total da fita. Tranquilo? Vamos para o próximo. Um objeto é formado por 4 hastes rígidas conectados em seus extremos por articulações cujos centros são os vértices de um paralelogramo. As hastes movimentam-se de tal forma que o paralelogramo permanece sempre no mesmo plano. A cada configuração desse objeto associa-se θ à medida do menor ângulo interno desse paralelogramo. A área da região delimitada pelo paralelogramo quando θ é 90 graus é A. Para que a área da região delimitada pelo paralelogramo seja A sobre 2, o valor de θ é necessariamente igual a. Considerando a primeira configuração, a gente pode chamar o lado do paralelogramo que está embaixo de B e o outro lado de A. Então, a área que ele diz para a gente seria a área A, vai ser Azinho vezes Bzinho. Essa seria a área inicial. E na segunda configuração, as medidas do lado se mantêm, só que a gente cria esse ângulo θ. Então, para calcular essa nova área, eu preciso saber a altura desse paralelogramo. E a gente pode traçar esse segmento. E eu crio ali um triângulo retângulo de hipotenusa A. E cateto oposto ao ângulo θ seria o meu H, que seria a altura que eu quero saber. E a gente pode relacionar essas medidas através do seno. Então, o seno de θ ele é H sobre A, que é a hipotenusa. Então, a nossa altura vai ser Azinho vezes seno θ. Então, a nova área, que teria que ser Azão sobre 2, ela vai ser a base B vezes a altura H, que é A vezes seno θ. Só que a gente viu que esse Azão, que é a área, é Azinho vezes Bzinho. Então, a gente substitui, corta dos dois lados e a gente conclui que o seno de θ tem que ser meio. E para o seno de θ ser meio, o θ teria que ser 30 graus e a gente chega na resposta. Tranquilo? Nosso próximo exercício diz o seguinte: a menor esfera na qual um paralelepípedo reto retângulo de medidas 7 cm, 4 cm e 4 cm está inscrito tem diâmetro d. Então, você tem que imaginar esse paralelepípedo inscrito numa esfera. E se ele está inscrito, todos os vértices desse paralelepípedo vão tocar na esfera. E se eles vão tocar na esfera, talvez seja óbvio, talvez não, o diâmetro da esfera vai ser a diagonal desse paralelepípedo. Porque pela simetria, essa diagonal vai ter que passar no centro da esfera, então ela vai ser o diâmetro. Então basta a gente calcular a diagonal desse paralelepípedo, e aí de uma forma mais direta, é só você falar que a diagonal vai ser a raiz de a primeira medida ao quadrado, mais a segunda medida ao quadrado, mais a terceira medida ao quadrado. É fácil mostrar por que isso é verdade, mas não é o momento agora. Então, calculando essa diagonal, substituindo pelas medidas 7, 4 e 4, você vai ver que a diagonal disso vai ser 9 e a gente chega na resposta. Beleza? Então vamos para o próximo. A dona de uma lanchonete observou que vendendo um combo a R$10, 200 deles são vendidos por dia e que para cada redução de R$1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo? Esse é um exercício clássico de função do segundo grau, que sempre aparece nas principais provas
e que se você não está acostumado com esse tipo de exercício, eu vou te mostrar aqui qual que seria um raciocínio ideal para você resolver ele. Primeiro a gente tem que equacionar o preço do combo. E eu vou utilizar uma variável x aqui, você já vai entender para que ela serve. Então inicialmente esse preço é R$10 e a cada redução de R$1, eu vou dizer que a quantidade de reduções que essa dona vai fazer vai ser x. Então ela vai tirar x reais desse preço dependendo da quantidade. E a quantidade de combos que ela vende inicialmente é 200 e a gente vai acrescentar 100 unidades a cada x vezes que ela diminui o preço. Então esse x ele está relacionado com a quantidade de vezes que ela vai reduzir R$1. Isso vai impactar na venda dos combos, certo? Então essas seriam as equações do preço e da quantidade vendida. E a arrecadação, que eu vou chamar de receita, ela vai ser a multiplicação do preço vezes a quantidade. Eu acredito que essa ideia seja intuitiva para você. E aí fazendo isso, eu substituo as duas expressões. Então vou ter 10 menos x que multiplica 200 mais 100x. E isso é uma equação do segundo grau com a concavidade para baixo, uma parábola com a concavidade para baixo. Então ela vai ter um vértice, ela vai ter um ponto máximo, e esse ponto máximo é o que a gente quer saber. Agora, você poderia aqui distribuir essa expressão para achar a expressão bonitinha da equação do segundo grau, mas eu prefiro trabalhar com ela desse jeito e vou te falar por quê. Do jeito que ela está, que seria a forma fatorada, a gente consegue enxergar as raízes dessa função. Então, no primeiro parênteses, 10 menos x. Isso vai ser zero quando x for igual a 10. Então 10 seria uma raiz da função. E olhando o outro parênteses, 200 mais 100x, isso vai ser zero quando x for menos 2, porque vai ficar 200 menos 200. Então menos 2 também é uma raiz dessa função. E aí qual que é a ideia? Se eu tenho as duas raízes, o x do vértice ele vai ser sempre a média das raízes. Se você fizer a média entre 10 e menos 2, a soma é 8, divide por 2 dá 4. Então 4 é o x do vértice dessa parábola. Só que a gente não quer saber qual é o x, a gente quer saber qual é a arrecadação máxima. Então a gente vai pegar esse x, que é igual a 4, e substituir na função da arrecadação. E aí fazendo as contas, você conclui que a arrecadação vai ser R$3.600 e a gente chega na resposta, certo? Então vamos para o próximo. A função e de Euler determina para cada número natural n a quantidade de números naturais menores do que n, cujo máximo divisor comum com n é igual a 1. Por exemplo, e de 6 é igual a 2, pois os números menores do que 6 com tal propriedade são 1 e 5. Qual o valor máximo de e de n para n de 20 a 25? Essa questão pode ser um pouco confusa para muita gente, mas o exemplo que ele deu ajuda você a entender o que é essa função. Então, o e de 6, você tem que pensar quais são os números de 1 até 6, em que o máximo divisor comum desse número com 6 seja 1. Ou seja, eles não podem ter nenhum fator comum entre eles. A gente chama isso de primos entre si, tem que ser números primos entre si. E os números são primos com 6, como ele já disse, são o 1 e o 5. Então, com essa ideia, que é intuitivo você pensar, eu tenho que pegar um número entre 20 e 25 que de preferência seja um número primo. Por quê? Que um número primo não vai ter nenhum fator comum com nenhum número, a não ser ele mesmo e 1. E o único número primo que existe entre 20 e 25 é o número 23. Então, o e de 23 vai ser a quantidade de números abaixo de 23 que o maior divisor comum seja 1. E se você parar para analisar, todos os números abaixo do 23 vão satisfazer essa propriedade, porque ninguém vai ter um fator comum com 23. Então, a quantidade de números que estão abaixo do 23 são 22 números. Por isso que o e de 23 vai ser 22, pelo fato de ser um número primo, e esse vai ser o maior valor que você vai poder encontrar usando esses números de 20 a 25. Então, por isso que essa é a resposta. Então, o que você deveria pensar nesse exercício é procurar um número primo nesse intervalo, porque provavelmente a resposta seria essa. Então, beleza, vamos para o próximo.
Então ele diz o seguinte: se 3x² menos 9x mais 7 é igual a essa expressão, que é uma diferença de cubos, para todo número real x, o valor de a mais b é... O caminho mais óbvio para você seguir nesse exercício é você pegar esses binômios e abrir eles. Lembrando que quando você tem um binômio que seria a menos b ao cubo, quando você abre isso, o resultado vai ser esse que você está vendo aí. Então você poderia fazer isso, e aí os termos que iam aparecer do segundo grau, você igualaria com o termo do segundo grau do lado esquerdo, que seria o 3. E aí da mesma forma, o termo que for do primeiro grau, você igualaria com o menos 9, e os termos independentes com o 7. E aí você teria 3 equações que daria para resolver. Esse seria um caminho mais direto, mas ele tende a ser trabalhoso. Um caminho que eu pensei aqui, que talvez seja mais interessante, é você pegar essa expressão e primeiro substituir o x por a. Quando você substituir o x por a, o que vai resultar vai ser isso. E aí eu vou pegar a expressão original de novo e substituir o x por b. E aí o resultado vai ser isso. E aí essas duas expressões, que são bastante parecidas, eu posso subtrair a primeira da segunda. E quando eu fizer isso, eu vou ter isso como resultado e eu posso colocar o a menos b em evidência. Então aqui eu vou ter duas soluções para essa equação. Ou o a menos b é zero, e isso significa que o a é igual a b, ou o que realmente interessa para a gente é a expressão de dentro, que 3a mais b menos 9 é igual a zero. E fazendo isso, você vai concluir que o a mais b vale 3, que é exatamente isso que ele queria saber. Tá? Esse seria um caminho alternativo, que também não é único. Talvez tenha outros caminhos aí que você poderia testar. Se você conhecer um outro caminho que seja interessante também, você pode deixar aí nos comentários. Certo? Então, feito isso, vamos para o próximo. Uma agência de turismo vendeu um total de 78 passagens para os destinos Lisboa, Paris e Roma. Sabe-se que o número de passagens vendidas para Paris foi o dobro do número de passagens vendidas para os outros dois destinos conjuntamente. Sabe-se também que para Roma foram vendidas 2 passagens a mais que a metade das vendidas para Lisboa. Qual foi o total de passagens vendidas conjuntamente para Paris e Roma? Esse é um exercício de um sistema de equações do primeiro grau, que a gente pode começar equacionando pela primeira frase. Ele diz que a soma de Lisboa, Paris e Roma vai ser 78. Então, essa seria a primeira equação. A segunda equação, ele fala que o número de passagens vendidas para Paris é o dobro das passagens de Roma mais Lisboa. Então, equacionando isso, esse seria o resultado. E por último, que ele fala que para Roma foram vendidas 2 passagens a mais que a metade das vendidas para Lisboa. Então, a equação seria essa. E aí, feito isso, aqui tem um truque que pode te adiantar um pouco. Se você olhar a segunda equação, eu posso concluir que o L mais R é P sobre 2. E o L mais R aparece na primeira equação. Se eu substituir isso por P sobre 2, eu vou ter que 3P sobre 2 é igual a 78. Então, o P é 52. Então, foram vendidas 52 passagens para Paris. E aí, voltando, então o L mais R vai ser 26. E pela terceira equação, eu sei que o R é L sobre 2 mais 2. E eu substituo isso e eu concluo que o L vai dar 16 e o R vai dar 10. E aí, como ele quer saber as passagens de Paris mais Roma, isso vai dar 62, que é a resposta. Indo para o próximo, um ponto XY do plano cartesiano pertence ao conjunto F se é equidistantes dos eixos OX e OY e pertence ao círculo de equação x² mais y² menos 2x menos 6y mais 2 igual a 0. É correto afirmar que F... Então a gente tem uma equação de uma circunferência e eu quero saber os pontos da circunferência que são equidistantes do eixo x e do eixo y. Um jeito fácil de você pensar é lembrar qual é a reta em que todos os pontos são equidistantes do eixo x e do eixo y, sem pensar na circunferência. A primeira reta, que é a reta mais óbvia, é a reta y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Essa reta, todos os pontos nela são equidistantes dos dois eixos.
E a outra reta seria a bissetriz dos quadrantes pares, que seria y igual a menos x. Nessa reta também todos os pontos são equidistantes dos dois eixos. Então o que eu preciso saber é quais são os pontos que essas retas cruzam a circunferência. Porque aí fazendo isso eu consigo encontrar o que ele pede. Então o que eu posso fazer? Primeiro olhando para a reta y igual a x, se o y é igual a x, na equação da circunferência eu substituo y por x. E aí eu vou ter uma equação do segundo grau, seria essa. E aí as soluções disso vão ser x é igual a 2 mais ou menos raiz de 3. Então eu tenho dois pontos aqui que satisfazem essa propriedade. E agora igualando o y igual a menos x e substituindo na circunferência, eu vou ter essa equação e aí a única solução é x igual a menos 1. Então são três pontos que satisfazem essa propriedade, por isso que a alternativa certa é a alternativa D, que diz que tem exatamente três pontos, sendo dois no primeiro quadrante e outro no segundo quadrante. Esse ponto no segundo quadrante é do x igual a menos 1. Beleza? Vamos para o próximo. Uma cidade é dividida em dois setores. O setor sul, com área de 10 km², e o setor norte, com área de 30 km². Após um final de semana, foram divulgados os seguintes totais pluviométricos. E ele dá a tabela. É correto afirmar que o total pluviométrico desse final de semana na cidade inteira foi de... Esse exercício envolve um pouco de geografia, mas o que você tem que lembrar é que esse índice pluviométrico, ele te dá altura de água por metro quadrado. Então, a gente tem uma área da base e a gente tem uma certa altura. Isso, se eu fizer a multiplicação dessa área da base pela altura, eu vou ter uma espécie de volume aí. É que as unidades vão ficar um pouco fora, a gente está trabalhando com metros e quilômetros e milímetros. Mas o que você tem que entender por simplicidade é que multiplicar uma área por uma altura vai dar um volume. Então no setor sul, se a gente somar essas duas alturas do sábado e domingo, 7 mais 9, isso vai ser como se fosse uma altura total. E eu vou multiplicar isso pela área do setor sul, que são 10 km². E aí não importa se está em quilômetro, é só para você ter essa noção de volume. Então essa espécie de volume do setor sul vai ser de 160, e eu não vou colocar unidade porque não importa. E do setor norte, a altura total seria 11 mais 17, e eu vou multiplicar pela área do setor norte, que é de 30 km². Então essa espécie de volume vai dar 840. Então a ideia aqui é fazer esse volume total das duas regiões e dividir pela área total das duas regiões, porque é como se fosse uma região maior com uma área total de 40 km². Então a gente soma esses dois volumes, que é 840 mais 160, e divide por 40 km², isso vai resultar 25. Então se a gente tivesse essa região de 40 km², a altura da água somando esses dois dias seria de 25 milímetros, certo? E aí com isso a gente chega na resposta. Vamos para o nosso próximo e último exercício. Nesse exercício ele te dá uma tirinha em inglês e basicamente o que importa para a gente é a primeira tirinha que ele está descrevendo o problema. E aí ele diz o seguinte: as possíveis soluções em polegadas para o problema matemático proposto no quadrinho, no caso em que os pontos A, B e C estão numa mesma reta, são. Então, traduzindo o texto aqui para você, ele diz aqui que o ponto A está 2 vezes mais distante do ponto C do que o ponto B. E ele diz que se a distância do ponto B ao ponto C é 5 polegadas, qual é a distância entre o ponto A e o ponto C? Então, a gente pode equacionar isso dizendo o seguinte: que um segmento AC é 2 vezes o segmento AB e que o segmento BC vale 5. Agora você tem que pensar como é que esses pontos estão dispostos na reta. Não necessariamente eles seguem essa ordem alfabética, tá? Se você for ver, as duas configurações possíveis são as seguintes: os pontos A, B e C nessa ordem, ou na ordem contrária, que seria CBA, vai dar na mesma, ou os pontos B, A, C, ou a ordem contrária, que seria CBA. O que importa é quem está no meio. Então, na primeira situação, a gente tem o ponto B no meio, e na segunda situação tem o ponto A no meio. Não seria possível ter o ponto C no meio, porque vai dar uma inconsistência com as informações. Então, vamos olhar a primeira situação, que seria a situação ABC.
Ele diz que o BC vale 5 e que a distância AC é o dobro da distância AB. Então, se a distância AB for x, a distância AC vai ser 2x. Ou seja, o BC seria o x, para dar esse total de 2x. Então, esse x vale 5 e a distância AC, então, vai ter que ser 10. Então, seria uma possível solução. E aí, pensando na outra situação, a gente tem B e AC. Esse BC, que é o total, vai valer 5. E aí ele diz que a distância AC é o dobro de AB. Se o AB for x, a distância AC é 2x. Então, o total, que seria 3x, é igual a 5. Então, o x é 5 terços. E aí, a gente conclui, então, que o AC vai valer 10 terços. E como essas são as duas únicas possíveis soluções, a resposta seria a letra A. Beleza? Então, essa foi a FUVEST de 2020. Ela teve alguns temas que não eram tão esperados e não teve necessariamente nenhum exercício mais complicado, principalmente de geometria plana, que se destacou nessa prova, como é tradicional da FUVEST, tá? Mas lembrando que qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários, e se você quiser acompanhar os próximos conteúdos e receber alguns conteúdos extras, eu vou estar deixando o link para o nosso grupo no Telegram. E aí, clicando lá, você vai poder ser avisado de sempre que a gente postar um conteúdo novo e receber alguns conteúdos extras que eu costumo postar lá, tá? Então é só clicar no link que você já vai ter acesso, beleza? Então por esse vídeo é isso e a gente se vê no próximo vídeo.